Só Deus sabe o quanto eu tava ansiosa. Ai, Jesus amado. Chegou o dia. Chegou. Dia da terapia. Gente, a Érica tava numa loucura, tá? Mas agora ela tá aqui com a gente sobre forte ameaça de levar porrada. Chegou viva. Quase fui demitida. Ah, você também é um pouquinho exagerada, você não é mesmo? Tá aqui, com todos os pedacinhos, a gente já conferiu, tá tudo certo, amém. Graças a Deus. Milena, pede. Eu peço. O nosso canal precisa crescer. E para isso, eu gostaria muito de contar com o seu like, com a sua inscrição. E nós falamos sempre para mulheres de todos os universos. Então, o assunto que nós vamos abordar aqui hoje, se você achar que vai fulana se identificar, ciclana se identificar, encaminha para essa pessoa. Exatamente. Porque nós precisamos crescer essa rede do Amigas Terapia. Exatamente. E falando em crescer, nós queremos contar para vocês sobre a equipe de peso que ingressou essa temporada do Amigas Terapia. Vocês não estão botando fé na gente, né? Toma essa pedrada, solta, Mi! Com o nosso momento Patrocinadores! Gente, a gente tá muito chique. A gente deu uma paradinha aqui na nossa conversa pra gente poder falar de quem? Dos patrocinadores. Parceiro que super apostou nessa temporada do Amigas Terapia. Nada mais, nada menos que a Scat Bike Shop, unidade Tatuapé. E nada mais justo do que comprar num lugar de muita qualidade. Exatamente. Né, que oferece, além do produto novo, reparo, manutenção. Então, se você tem qualquer necessidade de acessório para sua bike... Tem de tudo lá, gente. Sapatilha, óculos, capacete, roupa também. Olha, tudo de ótima qualidade. O que você precisar. Tudo tem lá. Envolver o universo da bike. Exatamente. Você encontra na Scat Bike Shop Tatuapé. Mais um patrocinador que entrou com a gente nessa temporada e que a gente amou. A gente visitou, a gente passeou, a gente conheceu a loja toda. Há mais de 2 décadas, é uma empresa já consagrada, idônea, super de confiança, o que é muito importante, Exato. porque nesse mercado automobilístico, principalmente nós, mulheres, eu não sei, eu posso falar por mim, não entendo muito de carros, então é tão bom você saber que você está comprando de um lugar que já vai revisar o carro para você, fazer toda a manutenção, ter toda a documentação certinha. Bacana, porque assim, tem uma equipe de mulheres, tá? Então, pra gente que não manja muito, que fica insegura, foi muito bacana. Então, assim, uma variedade imensa. Tem até motinhos, gente. Nossa senhora, aquela loja gigante. Vale a pena, se você estiver na Zona Leste, passar, conhecer. Obrigada, gente. E mais um patrocinador que super apostou nessa A gente tá muito babado. Vai, Mi. Realmente, assim, nós não estamos sabendo lidar, porque mais do que um patrocínio, a gente vê como um voto de confiança no nosso trabalho. Então, muito obrigada, Hydro Honey, por estar conosco nessa temporada. Que coisa linda, E vamos contar para eles. Hydro Honey deveria ter em todas as prateleiras de todos os mercados, porque não devia. No primeiro gole você faz... o que é isso? E eu confesso, você já tinha bebido? Eu não conhecia. Eu nunca tinha experimentado, tá? E realmente... foi uma coisa assim, eu não estava esperando. Mas vale ressaltar que é a primeira fábrica de hidromel de São Paulo. Exatamente. É um produto de muita qualidade e eu, de verdade, nunca tinha tomado na minha vida. E a sensação que você tem é de uma bebida requintada. É, isso mesmo. Não é? É uma bebida... elitizada, assim. É o sabor que eu senti. Vale provar. Vale. Nós estamos deixando todos os contatos aqui. É um ótimo presente, né? Se você tiver alguém fazendo aniversário, não souber com o que presentear... Pode, vai na fé. Não vai errar. Não erra. Não vai errar. Não erra. Inclusive, a gente tá esperando a nossa garrafa de Violet. É uma parada tipo meio lua de mel. Mas aí vai ter que estar comprando, vai ter que estar bebendo pra depois estar falando pra gente como é que vocês se sentiram, ok? Vocês viram aí os patrocinadores que estão acompanhando a gente nessa segunda temporada. E hoje nós temos um parceiro
Quem seria, Thaís? Érica, conte para nós, antes da gente apresentar a nossa convidada querida. Isso aqui é vencer na vida, amor. É verdade. O quê? Fico até encabulada de falar desse jeito. Ai, que eu falo errado, né? Acho melhor deixar alguém. Falando sério, gente. Docinho, salgadinho, bolos, tudo pra sua festa, pro seu evento, pro seu encontro. Inclusive... Pra sua fome. Pra sua fome. Inclusive, há uns 40 anos, o bolo de Milena... Era qual, Milena? Bicho de pé da Labassane, todo ano. Até que meu pai falou, filha, não tem outros sabores? Eu sempre fui muito apaixonada nesse bolo. E, Irlene, conte Mas tem desse muita bolo. gente que come o mesmo bolo todos os anos. Eu tenho vários clientes que são sempre o mesmo Ele bolo. falou um dia pra mim, você pode mudar o sabor desse bolo? Era todo bolo de bicho de pé da Milton, Labassane. eu vou cantar aquela música pra você, hein? Você deixa o bolo da Milena em paz. Por favor, por gentileza. É sempre o mesmo, não muda. Tem coisas que... Não muda. Né? E era maravilhoso. Depois passou essa fase do vício, mas por alguns anos consecutivos, eu pedia o mesmo sabor de bolo. É que você não tem Da tanta idade assim, Labassane. por isso que não foi tanto tempo, né? E aí, quando... E hoje estão aqui com a gente. Então, e aí, quando a gente recebeu esse presente, eu falei, meu Tinha que ter. Deus, eu tô ansiosa! Para, Milena, para de ser enxerida. Milena é enxerida, ela tá morrendo de fome. Ansiosa. Agora, você apresenta a nossa Eu convidada? vou apresentar, tá? Realmente, a gente tava bem ansiosa pra esse episódio. A gente tava esperando demais pra poder bater esse papo com você, Irlene. E eu vou dar uma resumida como aconteceu o nosso encontro, tá? Vocês viram no episódio anterior com a Ellen que a gente participou de um evento para mulheres. No final da apresentação das mulheres que patrocinaram o evento, a Adriana falou assim, tem alguém que quer falar alguma coisa? Aí a Milena quase fez assim, ó. Pá! E eu levantei. Você foi falar? Não, mas empurrar? Porque ela sempre fez isso. Aí eu fui até lá na frente, apresentei o nosso projeto. E para nossa surpresa, assim, ovacionaram, assim, porque eu acho que ninguém estava esperando. E acabou, a mulherada que quis conversou, falou um pouco lá, não sei o que, nananana. De repente eu escuto assim, ei, psiu. A minha irmã precisa falar com você, quer falar com você. Eu falei, nossa, comigo? A Evelyn, que tá ali, ó. Linda. E aí eu falei, sim, vamos conversar. E foi assim que a gente se conheceu. E ela mal sabia o teor da conversa. E eu mal sabia o que estava por vir, a história que realmente eu levei por alguns dias. Enfim, vocês vão saber de tudo. Realmente foi um encontro preparado Foi um por encontro Deus. preparado. Eu não tenho dúvidas. E a gente saiu de lá falando isso, né? Foi um encontro A preparado. gente falava, nada acontece por acaso. Por acaso. Nada. Nada acontece por acaso e realmente a gente ficou impactada alguns dias, assim, falando sobre. E o momento chegou. E a gente tá aqui com a Irlene, que é uma querida, que contou um pouco pra gente do que aconteceu. E ela vai dividir com a gente, porque eu acho Isso. que, além do... Tem um propósito Tem um muito propósito maior, maior, né? que seria tocar pessoas que passam, que estão passando pelo mesmo que eu. Não é fácil? Não é fácil. Em 2024, meu filho, 21 anos, realmente você falou que ia precisar de papel. Eu falei, não dá. A gente descobriu um câncer com ele. E é meu filho único. Ele é meu filho. Sempre vai ser. E eu tinha uma ligação muito forte com ele, sempre tive. E aí passou, né? Ele teve um tratamento, fizemos tudo o que pudemos. Tudo, todo tipo de tratamento, todo tipo de situação. Foi um rabdomiosarcoma, um câncer raro, que começou na perna, mas tinha metástase e tudo foi caminhando. E em janeiro, ele faleceu, com 21 anos. E aí, na semana seguinte, eu já estava em terapia. Tá. E a minha terapeuta me indicou vários livros, e eu li vários. Morte é um Dia que Deve Ser Vivido, que é uma médica paliativa, muito bom, indico para todas as pessoas.
É um livro marcante. Tudo Bem Não Estar Tudo Bem. E nessa saga foram, acho que, mais de 12 livros. Porque o livro é uma coisa que acolhe minha alma. Então, é o que acolhe. E aí eu li esse, A Lua e o Girassol. Um dia, mães em luto, um dia, mães em luz. Porque o girassol e a lua nunca se encontram. Sim. Quando a lua aparece, o girassol se fecha. E assim é. E aqui são uma história de 8 mães que perderam seus filhos, cada um numa situação. E tem a Cláudia, se eu não me engano, que perdeu a Ana. Atropelada dentro de casa por ela mesma com 4 anos. E o que ela fez? Ela resignificou a dor pelo amor. E ela quis fazer várias praças. Ela é do interior. E ela fez várias praças, várias festas em praças para crianças. Porque ela não queria tristeza no aniversário dela. Ela queria alegria. Então eu li esse livro, em março, abril, mais ou menos. 3, 4 meses depois que o Pedro tinha partido. E eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer como minha irmã. O Pedro amava o brownie, um brownie que nós fazemos, que não faz na loja, mas era para ele, o brownie do Pedro. E nós íamos fazer brownie e sair distribuindo no Serete, isso e aquilo. Mas aí teve essa monte de gente que foi envenenada com comida de pote, que povo doido que foi envenenando. Eu falei, não, ninguém vai comer. Vamos comer uma coisa dada por uma pessoa na rua, por mais que tenha um selo, uma etiqueta, uma validade de uma empresa, ninguém vai querer comer. E aí passou. Aí meu pai fraturou o fêmur, meu pai teve várias internações e a história do Pedro ficou só no meu coração. O que fazer, o que fazer, o que fazer. E aí no dia... E o aniversário dele chegando, porque o aniversário dele é 9 de outubro. Plena semana de Dia das Crianças, e a minha ideia era, vou fazer numa instituição, em algum local que tenha crianças, onde eu possa ver alegria. Num dia que, para mim, é muita tristeza. Sabe, é muito choro. Eu vou passar como? Deitada numa cama, chorando. Falei, não, eu quero dar alegria. Eu quero resignificar dor por amor, como eu vi nessa história. E estou eu no meu escritório lá pensando o que fazer. Falei, gente, eu não sei onde fazer. O aniversário está chegando. Isso era dia 3 de outubro. E eu não sei. Aí falei, poxa, Pedro, você bem que podia me dar uma dica, né? De onde eu fazer esse aniversário seu? Onde fazer essa resignificação sua? E aí eu tenho a intuição de ligar para uma amiga que tinha o telefone do Larnice. O Larnice é uma casa que acolhe crianças carentes que vão lá. Hoje ela é um local onde as crianças vão de creches passar um período lá, de manhã e de tarde. São 100 crianças. Até 2010 ela era um orfanato. Então existiam crianças que ficavam lá, que eu conheci nessa época, que o Pedro fazia Peraltinha, que fazia escolinha de infantil, e teve um Dia das Mães e um Dia dos Pais que nós fizemos com essas crianças, sem se falar em mãe e pai. Então o Pedro conhecia essa casa. E aí falei, então vamos tentar ligar para o Larnice. Liguei, a pessoa me atendeu. Aí ela virou para mim e falou assim, não vai dar. Eu tinha que ter avisado as mães. E sem isso, eu não posso trazer comida, brinquedos, sem avisá-las. Elas têm que saber todo o procedimento. E esse ano, por acaso, não vai ter quase nada. É nós que inventamos as histórias para fazer aqui. Então, ia ter um dia da brincadeira na chuva, com mangueira, um dia de cinema, um dia de mala maluca e cabelo maluco. Aí ela falou, mas eu vou fazer. Só que só pode ser dia 9. E qual é o aniversário do Pedro? Nossa. Dia 9. Era o dia dele. Falei, então tá feito. Só que isso era 4 horas, 4h30 fechava lá. Minha irmã estava no hospital esperando para ver o que tinha acontecido com meu pai, que não estava bem. E o meu marido tinha ido até o Bom Retiro comprar pijama, porque meu pai estava inchado. Então eu estava sozinha. Quando eles chegaram, eu falei, tá tudo certo. Vai ser no Larnice. No dia seguinte, meu pai morreu. Meu Deus. No dia seguinte, dia 4. Às 7h50 da manhã, meu pai morreu. Aí eu falei, Jesus, e agora? Aí eu falei... No velório ainda estava falando, vai acontecer a festa do Pedro, vai acontecer, a alegria vai existir. Temos que ter alegria. Eu vou conseguir resignificar essa dor pelo amor. E passou. Na segunda-feira, eu liguei para a moça, peguei as crianças. Na terça-feira, fomos lá para o Brás comprar as lembrancinhas. Que compramos, eu não me lembro o que é, caneta e caderninho do quê? Bobby Goods. Esse negócio.
E montamos isso tudo na terça, na quarta. Na quinta eu ia ter 2 eventos. Um às 8, às 9h30 e um da 1 às 3. Eu sei que eu fiquei até quase meio-dia. E na segunda... E ficamos quase o dia inteiro com as crianças, com as 2 turmas. Aí na segunda-feira nós conseguimos um Mickey, uma Minnie, que a gente já tem uma parceria com eles por causa de aniversário de loja, e esse ano não fizemos nada. Então, eu já tinha parceria com o Mickey, que a gente chegou lá virando cambalhota e tudo mais. E estávamos lá às 8 da manhã com bolo, doce, salgadinho, coxinha, óleo de queijo, brigadeiro, bolo de cenoura, refrigerante, suco e tudo mais. Gente, aquelas crianças ficaram numa alegria, pulavam. Os abraços que eu ganhei de crianças que nunca me viram, tanto carinho, tanto amor, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Foi tanto amor das crianças agarradas, sentando no colo. Tia, obrigado. Tia, posso te abraçar? Então, eu recebi tanto abraço, tanto carinho. Os amigos do meu filho foram, os meus amigos foram, e tudo de repente. E foi tanta gente que participou daquelas brincadeiras onde só existiu risada. Meu marido, que era meu maior medo, porque eu falei, como que eu vou? Se eu não tô legal, ele estava pior. Eu falei, e agora? Como que eu faço? Aí, ele deitado, soterrado embaixo das crianças, fazendo massagem cardíaca no Mickey, porque ele desmaiava. E foi muita alegria, que eu não sei como funciona, mas no Instagram da loja, eu acho que eu tenho alguns vídeos. Tá. Tem vídeo no feed, né? Tem vídeo no feed. E fica tudo aqui na descrição. Os Instagrams todos, fica tudo aqui. E tem um vídeo no feed da loja contando um pouco disso. E, gente, as crianças chegavam e elas pulavam, e elas riam, e elas brincavam. Então, o que acontece? Eu toquei tantas crianças que ficaram felizes que a minha tristeza diminuiu. Então, se as pessoas conseguirem resignificar isso, como essa moça que me deu a inspiração, ao invés de ter muitas mães sem saber o que fazer, porque o chão acaba, o chão destrói, você não sabe o que fazer da sua vida, você não tem vontade de mais nada. Planos, para quê? E aí eu vi que todos os anos eu vou resignificar, e mais de uma vez. Porque quanto mais eu conseguir transformar amor, dor em amor, eu vou estar tocando. Se eu tocar uma mãe nessa história toda, que fale, nossa, que ideia legal, eu vou fazer isso também. Sim. Porque crianças, jovens, infelizmente, estão se perdendo todo o tempo. A gente está deixando a vida passar. Então, vamos tentar aproveitar e dar carinho para essas crianças, sabe? É a criança mais inocente, eram até 7 anos, sabe? Era amor puro ali, amor puro. É lindo, foi lindo tudo aquilo. E aí, quando eu cheguei de noite, que algumas pessoas me mandaram mensagem, nossa, como foi o seu dia? Deve ter sido muito triste. Eu mandava o vídeo e as pessoas, que ideia fantástica! Como que você teve essa ideia? Eu falei, eu tive uma inspiração num livro, mas que eu toquei, mesmo a trancos e barrancos, e olha que foi mais tranco e barranco que outra coisa. Porque até o doce, o bolo, tudo ok, mas a disponibilidade, o ferimento, né? Eu tinha perdido meu pai também. Foi um ano de muitas perdas. Perdemos o Pedro, perdemos a sogra da minha irmã, que era uma pessoa muito querida, que a gente vivia junto, e o meu pai. Tudo junto no mesmo ano. Então, era muita dor no coração. E tudo isso foi muito bom. Sabe, foi um dia que passou, os amigos dele, quando viram o primeiro vídeo que eu mandei da primeira parte, tia, a gente não ia, mas a gente já tá indo. Porque eu quero estar lá. Eu quero estar junto. E eles pulavam, e tem fotos segurando o Mickey no colo, e as meninas com criança no colo, e as crianças tão maravilhosas, tão carinhosas, tanto abraço, que foram abraços que eu sinto que foi o Pedro. Sim. Sabe? Ah, Que foi o Pedro que me deu e agradeceu toda essa situação. Porque intuição, eu tenho muita intuição. Eu tenho muita intuição com ele. Sim. E isso foi uma intuição que ele me disse, que ele me indicou. Vamos lá, vamos no Larnice? Vai lá que vai dar certo. E eu fui e deu certo. E foi lindo. Quem sabe no próximo vocês não estão comigo lá. mas a gente vai. Seria legal, seria Com legal. certeza. Sabe, mais vai. gente que nem... Eu não tenho nada, não tenho nenhum Instagram voltado para isso. Eu não falo muito do assunto no meu Instagram. Eu não falo muito do Pedro, porque ainda me dói. Contar, mostrar foto, falar história.
É difícil. É pouco tempo. O aniversário dele foi agora, nos dias é Natal, Ano Novo e 1 ano. Sim. Janeiro é 1 ano sem ele. Então, não é fácil. Mas eu acho que se todo mundo tentar fazer um pouquinho melhor, agradar um pouquinho, Sim. pensar um pouquinho no próximo, pode ser na criança, pode ser no idoso. O idoso não deixa de ser uma criança. É uma ideia que tem me tocado também. Num asilo, onde eles estão lá largados, ninguém vai nem visitar. Sim. Então, quem sabe, o ano que vem teremos mais de um aniversário do Pedro. A minha ideia é que monte mais eventos onde transforme sentimento em amor. Transformar Entrega, né? Entrega. Uhum. Entrega, doação. Sim. Acolhimento. Um abraço. Abraço. E Lene, eu sei que você fala assim, ainda me dói muito falar sobre isso. E a gente já pulou direto para a parte da ressignificação. Mas eu e a Thaís conhecemos a Thaís mais profundamente do que eu mais de uma forma mais razoável. A Érica, talvez, bem superficialmente, e as pessoas que estão em casa não estão fazendo a noção, assim, ideia do que você passou com o seu filho. Tudo bem a gente voltar um pouquinho? Pode. Podemos voltar? Tudo. Porque eu acho legal a gente contar, porque assim, você fala, se eu tocar uma mãe, pelo menos. E eu acho que isso traz também identificação. Sim. Da mãe entender que, Da mãe entender. caramba, que história. E olha o que ela fez com essa história, sabe? Pois é. Quando foi, assim... Quando vocês descobriram, quais foram os sintomas? Dia como que o 15 de Pedro- abril. Ele foi uma infância, tipo, completamente saudável, nunca deu Nada. nenhum trabalho. Nunca teve nada. Ele treinava muito. O Pedro tinha 1,85 m, puro músculo. Ele brincava e falava assim, mãe, aperta aqui. Ó como tá duro. Ele tinha 6% de gordura. Ele é nutricionista. Ele pesava o prato dele. Ele treinava todos os dias. Ele era todo fortão, todo bonitão. E aí, ele treinando uma máquina, ele zerou a máquina na perna. E aí ele sentiu uma dor. Mas ele não me falou nada. Aí ele continuou treinando, aí um dia ele virou e falou assim, mãe, minha perna tá doendo. Falei, pois não, vamos marcar um ortopedista. Marquei no mesmo dia o ortopedista. Num dia 10 de abril, mais ou menos. Marquei o ortopedista. Aí ele foi no médico, fez um raio-x e o médico pediu uma ressonância. Tomografia, ressonância, eu sempre confundo qual é qual. Marcamos no dia 12, 2 dias depois ele estava fazendo a ressonância. Fez a ressonância. Nem sempre é tão rápido assim, Não, né? mas foi tudo muito rápido. Aí saiu a ressonância, em 2 dias. Ele ficou muito tempo na máquina, porque a médica viu, acho que alguma coisa estranha, e ela ficou com ele mais tempo do que devia. E ele chegou com dor na perna, tudo. Ele falou, nossa, mãe, ela ficou tanto tempo comigo. Eu falei, bom, vai sair o resultado. Quando saiu o resultado, eu tinha operado quadril, prótese de quadril em março. Então, eu ainda não andava direitinho. Eu estava de andador, estava com uma série de ainda, estava me reabilitando. Então, eu estava no frente da loja, nem estava entrando na loja com medo de escorregar, isso e aquilo. E a minha irmã, doida por um resultado de exame, né? Falou, Pedro, e o resultado? Me dá a senha. Aí ela viu o resultado. E aí eu achei estranho. Quando ela viu o resultado, ela entrou. Falei, uai. Aí eu peguei o resultado, mas eu não entendi nada. Para mim, não era nada grave. E aí eu sei que quando ela saiu de lá, já tinha consulta marcada na C. Camargo para segunda-feira. Que foi o primeiro contato que nós tivemos. Ela que marcou. Ela que marcou, ela com meu marido. E eu nem entrei. E eu querendo saber o que estava acontecendo, e o que estava acontecendo. E ela já tinha visto que não era bom. Era um sarcoma, parecia ser um sarcoma de partes moles. E é um câncer raro, porque é um câncer de criança que dá até o jovem adulto. Então, ele é um câncer bem agressivo. Bem agressivo. Aí, nós passamos na segunda-feira no médico. Ela pediu biópsia, N exames. E aí, fizemos os exames. Na quinta-feira, saiu o resultado. Não, na sexta-feira, ele estava ruim, esquisito. Foi bem na época que tinha um monte de dengue. Todo mundo estava com dengue. Aí, a gente tinha feito o exame e tinha dado dengue nele. E aí, saiu o resultado do exame como um sarcoma. Aí, corremos para o hospital. Eu não sabia o que o sarcoma com a dengue, o que ia acontecer. Eu não sabia. Fomos para o hospital. Chegamos no hospital, eles viram plaqueta, tudo. E deram medicamentos, mas ele ainda não tinha começado em nada de químio. Aí,
nos preparamos para a primeira químio. Eu nem lembro quantas sessões de químio ele fez, mas as químios dele eram de 5 dias. Ele fazia químio de segunda a sexta, quase 4 horas por dia. Era bem sofrido. Pensa, na primeira leva, ele ficou careca. Já de primeira. De primeira. E ele era de uma vaidade incrível, a ponto de ele careca, mas ele era lindo. A ponto de que, mesmo ele de boné, ele fazia Mackenzie, ele se formou, colou grau, teve colação de grau, teve muita coisa. Mas vamos por partes, né? Ele pegava o negócio de cílios, de sobrancelha, ia na casa da minha irmã para ela desenhar a sobrancelha para ele. Porque ele queria. Ele tinha um óculos, ele não usava óculos, que tinha aqui mais escurinho para esconder um pouco. Porque a sobrancelha dele era muito parecida com a minha, bem forte. E ele amava a sobrancelha. Ele era muito vaidoso. Extremamente cheiroso, vaidoso, bonito. Ele tinha pacote de cabeleireiro para cortar o cabelo toda semana. Então, ele era muito vaidoso. Então, a primeira coisa que foi embora foi a vaidade. A vaidade foi embora. E ele firme e forte, ele tocou tudo. Ele fez rádio, ele fez químio, mudou a químio, mudou remédio, mudou tudo. E ele, lá firme e forte, perdia apetite, perdeu peso. Acho que dos 80, no fim ele estava com uns 60 e poucos. Perdeu uns 20 quilos. Ele não queria comer, mas pensa numa pessoa que não reclamava. Ele encarou tudo com força, com fé. Muita fé ele tinha. Muita fé e muita força. E a gente junto. Ali ele não podia comer coisa fora. Lá ia eu e a minha irmã. Fazia hambúrguer. Fazia tudo que ele queria. Que tinha fora, a gente fazia em casa. Para ele poder comer. Para ele poder ter a vida. E a gente sempre junto. Então nós passamos todo esse tempo muito certo. A ponto de nós irmos em médicos do Sírio. Fui no médico da mulher do Rodrigo Faro. Porque ela também teve um sarcoma. Fui no Roberto... Eu não lembro o resto do nome dele. Fomos nele, aí ele mudou a medicação, aí o Pedro deu uma melhorada. Aí chegou dezembro, eu falei, Pedro, é o seguinte, vamos comemorar. Vai fazer um cruzeiro de 3 dias, mais que isso não. Pega um amigo, escolhe um amigo e vai. Você vai passar, você vai se distrair, você vai comemorar. Pensa que ele viajou do dia 16 ao dia 22 de dezembro e faleceu dia 16 de janeiro. Ou seja, ele não tinha nada, ele estava ok. E a gente estava feliz que ele estava ok. Mas era Deus que deu para ele de presente um mês de dezembro. Sabe, Deus deu para ele porque ele não reclamou, ele foi uma pessoa... Eu chegava no quarto e falava assim... Mas vocês chegaram a pegar os exames e... Não, nada vinha de progressão de bem. Tá. Vinha nada era de bem. só uma melhora dele. Uma melhora dele. Tá. Melhora física. Tá. É, uma melhora dele. Tá, só para entender. É, só uma melhora dele. Ele estava Entendi. melhor. E aí eu falei, vamos aproveitar. Ele saiu com todos os amigos, ele se comemorou com todos os amigos. Ele saiu para o navio. Ele viajou com esse Gustavo, que era amigo desde os 7 anos. Depois dos vídeos, eu falava, gente, ele se jogava na cama. E ele... Até a moça do local que nós compramos a passagem do navio, era uma cabine interna. Quando a gente contou a história e tudo mais, ela colocou ele numa cabine de varanda, sem cobrar nada. Então, quando ele chegou, ele, mãe, tem alguma coisa errada. Me colocaram numa cabine de varanda. Falei, Pedro, é presente. Sério, mãe? Só que era uma cama de casal. Ele falou assim, não vou nem reclamar. Não vou pedir para trocar a cama. Gustavo. Não vou. Gustavo. Passou 3 dias bem com o Pedrão, hein, Gustavo? Gustavo é um dentista. Gustavo, lindo. É um lindo mesmo. Aí passaram lá eles, não, a gente dorme de lado, cada um no seu cantinho, mas não vamos pedir para mudar a cama, porque vai que muda a gente de lugar. Então vamos continuar. E aproveitou e brincou, e foi até o dia 31. No dia 31 ele ainda saiu, foi numa festa de um buffet que eu atendo, passou a noite no buffet, até às 6 da manhã, foi nos amigos, cumprimentou Ano Novo, e tudo normal, assim, de bem. Na hora do almoço, ele teve a primeira falta de ar. Do dia 1º, aí ele foi internado mesmo dia 9. Dia 9 ao dia 16, ele faleceu. Quando eu falava para os médicos, eu falei assim, doutora, como você vem me dizer que é uma progressão de doença? Se ele viajou, ele não pode ter viajado. Eu mostrava os vídeos, não é ele. Falei, claro que é ele. Ele nunca poderia ter feito o que ele fez.
porque ele já deveria estar usando oxigênio em dezembro para ele estar no estado que ele está hoje. Então, a progressão pegou todo o pulmão dele. Todo o pulmão dele. E aí, ele foi piorando. Progressão, você fala, Aumento espalhou. da Da doença. Pegou muito o pulmão dele. E, e aí, pensa... Quando a pessoa tá fazendo químio, não ataca tudo? Mas não reagia. Reagia na perna, a perna diminuía até, mas o pulmão não. É igual da minha mãe, Mi. É igual da minha mãe. O pulmão não diminuía, só aumentava. E a ponto que deu um câncer que pegava toda a camada do pulmão. Tanto é que ele falava, ai, mãe, faz uma massagem. E eu sentia gordinho aqui nas costas dele. Põe salumpas para ver se melhora. E aí eu fazia tudo isso e fazia massagem. A gente revezava as massagens e ficava com ele. Ele me chamava, ele mandava um oi no meu celular. Eu ia pro quarto dele. Então, ele me dá um remédio, tá doendo aqui, tá doendo ali. E ficamos. Aí na quinta-feira, no dia 15. No dia 15. Esse para mim foi o pior dia da minha vida. Aí eu falei, eu não estou entendendo, doutora Raíssa, como que você me diz que é progressão da doença se os médicos dizem que não está tão ruim? Eu não estou entendendo. Aí ela juntou um monte de médico, inclusive com o doutor Ulisses, que foi o primeiro médico dele, e um paliativo. Quando um paliativo entrou na sala, minha vontade era pular de janela, mas não dava. E aí a pessoa pensa na situação do médico virar para você e falar assim, seu filho tem algumas horas de vida. Oh. E ele sentado na cama, esperando eu voltar para dizer o que ele tinha. Não é fácil. Eu falei, não, vocês estão brincando. Não tem mais o que fazer. É progressão. A gente vai sedar ele. E tentar ver, né, para ter o menor de sofrimento. Falei, tá bom. Quando eu cheguei no quarto, que ninguém teve coragem de ir, eu cheguei no quarto, ele estava sentado. Aí ele, mãe, o que eu tenho é muito grave? E eu, não, Pedro. Imagina, sem choro, sem nada. Não, imagina, você vai... Se Deus quiser, no meu aniversário, você já vai estar em casa. Você jura? Falei, juro. Ele, por Deus. Falei, por Deus, Pedro. Oh, claro. Você acha que eu ia mentir para você? Você não está vendo que você está melhorando? E aí passou. E aí, no dia seguinte, ele foi sedado. E eu fiquei com ele, como diz a minha terapeuta, eu fui a doula da morte. Eu fui a doula da vida, porque eu dei a vida. E eu fui a doula da morte, que eu fiquei até o 0. E aí eu ficava conversando com ele. Aí eu ficava, Pedro, ele tinha uma Mercedes, que ele comprou com o dinheiro do meu, do sinistro do meu carro, porque ele conseguia me convencer de tudo que eu não queria fazer. Ele conseguia tudo comigo. Eu fiquei sem carro, porque eu estava operada. Então, eu falei, tá bom. Aí, depois eu ia vender o dele, que ele tinha um vermelhinho, um Fox. Mas ele falava para os amigos que ele tinha... Todo mundo tem que ter uma Mercedes. E ele tinha uma Mercedes branca, linda. Aí, no dia seguinte, eu fui a última pessoa a ver ele acordado. Que aí eu entrei. Falei, Pedro, eu te amo tanto. Ele falou, eu também, mãe. Aí o moço já entrou atrás, sedou, e ele não conseguia sedar ele. Teve que dar mais, porque ele voltava. E aí eu fiquei com ele no quarto até o 0. Eu já sabia que dali ia ser algumas horas. E aí eu ficava brincando com ele. Porque eu sempre acho que escuta alguma coisa, sabe? Sim. Aí eu falava, Pedro, então, o Alan vai ter que vir me buscar, Alan é meu cunhado. E ele só deixava a Evelyn dirigir o carro dele. Só a minha irmã, mais ninguém. Mais ninguém dirigia o carro dele. Era só a Evelyn. Aí eu falava para ele, então, Pedro... O Alan vai vir me buscar, mas está sem carro, ele vai vir com o seu. O batimento dele é 220. Aí baixava. Eu acho que eu ia... Aí baixava. Isso o resto da... Aí eu virava para ele assim, então, seu avô... Eu ia ficar falando. Aí eu falei, não sei o que do seu avô. Eu vou dirigir seu carro, eu vou dirigir seu carro, eu vou dirigir seu carro. Aí o batimento ia não sei quanto mas eu não ia parar de falar mais. Aí pensa, esses 6 amigos dele Você se reuniram... Você foi muito elevada, eu não ia deixar ele embora. Eu ia ficar, não tinha eu vou dirigir seu carro, eu vou dirigir seu carro, eu vou dirigir. Mas ele estava sofrendo ali. A imagem era tão complicada. É maior. A imagem não era bonita. Não, eu tentava ver e tentar passar. Aí os amigos dele, eu tinha um contato com, acho que era a Jennifer, que era uma menina que trabalhou na loja. E eu falei, que Jennifer tá me mandando mensagem?
Mas era o Iocota. Porque quando o Pedro fez 15 anos, nós fizemos para ele uma festa no ônibus. Surpresa. Que ele nem imaginava. E o ônibus saiu da casa do Iocota. E o Iocota que combinou com todos os amigos e com tudo mais. Então o Iocota começou a me mandar mensagem, 6 mensagens. Eu falei, quem é essa Jennifer? Aí que eu lembrei. Aí todos esses amigos sabiam que ele estava partindo. Então eles se reuniram. É linda a amizade deles. É lindo esses meus filhos que o Pedro me deu. Porque eles nem frequentavam a minha casa e são as pessoas mais próximas da minha vida. E eu amo a vida deles todos. Vinícius, Giovana, Léo e todos os outros. E aí, eles mandaram todos um áudio pro Pedro. Todos. Só o do Renan que ele não ouviu, porque veio um pouquinho depois. Isso era 2h05. Então, todos os vídeos, os áudios, eu coloquei no ouvido do Pedro. E ele ouviu todos. Aí, o batimento dele foi a 200. E aí, depois começou a baixar. Até o 0. Então, a última coisa que ele ouviu foi a homenagem dos amigos. E eles vão me ver. Por exemplo, eu tô triste, algum aparece. No Dia das Mães, eles foram me levar flor. É lindo tudo lindo isso mesmo. que o meu filho plantou. O velório do Pedro tinha 27 coroas. Tinha a professora que tirou a fralda, conversando com o professor que colou o grau na Mackenzie, que foi lá. Os dois juntos conversando. A colação de grau do Pedro foi linda. Linda. Linda, 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 linda. Todos os professores falaram dele. O reitor passou pela mesma situação. Perdeu uma menina também, na época da faculdade. Os amigos dele fizeram homenagem. Amigos da faculdade vêm me ver, né, na loja. Sabe, todos vêm me ver. É linda a história que ele fez. Ele só plantou amor. É verdade. Ele só plantou amor. Ele não era muito chegado em trabalhar. Mas ele trabalhava comigo. Pedro. Ele trabalhava comigo na loja. Super entendo. Super entendo. Mas ele veio para amizade. Ele fez grandes amigos. Ele era muito. Pensa que depois de muito tempo já tinha passado um bom tempo, um dos amigos mandou uma mensagem: tia, eu vou te mandar uns vídeos do Pedro, porque o Pedro, ou ele estava rindo, ou ele estava fazendo a gente rir. Com o Pedro não tinha tempo ruim. Se eu te mostrar os vídeos do Pedro, era só palhaçada. Mas o Pedro era muito amoroso. O Pedro era o tipo da pessoa que virava e falava assim, me dá um abraço. Falei, quando eu estava brava com ele, eu falava, não te dou abraço. Eu não quero conversa com você. Você só aprontou comigo hoje, você é um folgado. Não quero conversa. Mãe, vem, me dá um abraço. Porque você pode um dia querer um abraço e eu não posso não estar aqui. Meu Deus. Ele falava isso pra mim, muitas vezes ele falou. Aí, quando eu tatuei o nome dele, ele também ficou muito feliz. Então, nós tínhamos um vínculo muito grande de mãe e filho. A gente conversava muito. Ele tinha problema com a namorada, ele vinha conversar comigo. Namorou muito tempo a Luísa. Acho que 6 anos. Com 21, namorar 6 anos foi muito tempo. Realmente. Uma fofa também. Mas os amigos dele são especiais. Eles vão lá e falam, tia, a gente não vai deixar você sozinha. E pensa, eles vão. Esse fim de semana, eles estiveram quase todos lá na loja. Um foi me falar que vai abrir o consultório, o outro veio me avisar que ia pular de bungee jump. A Giovana fez aniversário, foi lá buscar o bolo. E agora a gente deve marcar domingo que vem ou outro um churrasco para a gente se reunir e passamos a tarde conversando. E pensa, eles não frequentavam a minha casa. Eles não eram amigos de estarem íntimos na minha casa. Uhum. Não. Eles eram íntimos. E eles me acolheram. Eu, minha irmã, meu marido. Nós fomos acolhidos por eles. E eles falaram que nós seremos a parte da vida deles. A mãe deles me manda mensagem e falou, olha, meu filho te adotou, você é mãe dele postiça. Eu falei, ótimo, eu quero ser mãe de todos. Porque eu só tinha o Pedro. Entendeu? E aí teve colação de grau, teve tudo isso. E eu falava, não, aniversário dele eu não vou ficar sem saber o que fazer. Eu vou fazer isso, eu vou resignificar. Eu vou, com todo esse sofrimento, toda essa dor, isso vai passar, vai acalmar. Hoje ainda é muito recente. Só para eu entender, a colação de grau dele, ele não estava mais. Não, foi em março. Ele ia formar em quê? Administração, Mackenzie. 21 anos formado. Coisa linda, gente. 21 anos formado. Os professores todos falaram muito legal dele, muito bem dele. Ele era muito bagunceiro.
Mas ele era muito de boa. Os professores... Olha, quando o Pedro estava na faculdade, a gente não via ele triste. Ele não era de se lamuriar. Ele não era de... Ele fazia terapia, mas não era pela doença. Era porque ele tinha desmanchado com a Luísa e ele fazia terapia por isso. Ele queria reconquistar ela a todo tempo. Quando eu peguei o celular dele, que eu fui ver ChatGPT, ele não pesquisava sobre a doença. Diga-se de passagem, existia um tabu lá. Ninguém era para ver o PET scan, o PET-CT, que é um exame que rastreava ele. Sim, sim. E sempre que vinha alguma coisa que a gente não queria ver. Então, ninguém podia ver. Aí ele olhava para mim e falava assim, você não olhou, né, mãe? Eu falei, não, mas eu tinha olhado. Eu tinha que estar preparada porque eu ia receber no médico, né? Mas, no fundo, nunca tá preparada, né? Ah, mas eu tinha que estar pelo menos um pouquinho mais preparada, né? Porque teve um dia que eu comecei a chorar na frente do médico. O médico olhou para mim e falou assim, você quer terapia? Eu falei assim, oi? Sabe, os médicos que tratam o câncer, a maioria não são muito acolhedores. Eles são muito diretos. Independente de ter 20 anos, eu virei para esse doutor Ulisses, inclusive, e falei para ele, doutor, ele acabou de descobrir, não pode estar tão complicado. Ele olhou para mim e falou assim, você leu os exames? Nossa. É que, sabe, é aquela coisa da dessensibilização. Como é a vida deles, eles vão dessensibilizando. Para eles é natural. É todo dia eles lidam com alguém que tá perdendo alguém, entendeu? Então, para eles não mas tem era esse uma impacto. mãe, né? Mas é isso. E aí, na minha família, tem uma pessoa que fala, hoje sou eu, amanhã pode ser você, sentado aqui, escutando de alguém. Porque você não pode perder esse fator humano da coisa, sabe? Eu também questiono isso. Mas a maioria deles não tem muita sensibilidade. Eu posso falar pela questão da minha mãe, né? Há uns 15 dias atrás, eu também achei que eu fosse perder minha mãe. Porque ela no começo da semana, ela estava super bem. E aí, quinta-feira, a gente viu que ela estava ruinzinha. Aí, na sexta-feira, não estava legal. Aí, no sábado, ela não respondia muito aos estímulos, assim, sabe? A gente falava com ela, ela olhava, assim, eu via o olho dela, um infinito, assim, sabe? Aí, no domingo, meu irmão falou assim, vamos levar ela no médico. Vamos levar ela no médico, vamos ver o que é. Pronto-socorro. E aí, a gente levou ela no pronto-socorro. Porque eu já tive algumas complicações ali no convênio. Então, ali a gente já não é tão bem visto assim, sabe? Eu, ela e meu irmão. Porque quando a gente... Oxe, eu fiz umas com convênio também. Quando a gente vai para as cabeças, a gente vai para as cabeças eu também. mesmo. E aí, nesse domingo que eu fiquei com ela, eu olhava para ela e falava assim, pelo amor de Deus. Mas ela tá melhor. Falava assim, não pode ser agora, não pode ser agora, não pode ser agora. Eu via o peito dela levantar, assim. E eu falava assim, não, ela tá. E eu contava, sabe? Eu via o soro com a medicação pingando. Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E aí, o médico plantonista, que é o que gerencia os médicos que ficam lá na frente, que são, né, que estão ali na linha de frente, ele veio até mim, porque eu vi o peito dela levantar, eu falei assim, gente, e eu vi ela suada aqui, eu falei, não, tem alguma coisa de errado. Aí eu peguei uma enfermeira, falei assim, você pode só ver os sinais vitais da minha mãe, por favor? Ela falou, sim, posso, claro que eu posso. Ela colocou oxigenação, legal. Pressão, ok. Eu falei assim, sua mãe tá bem, mas... E aí esse médico plantonista foi passando, e aí ele ouviu. Quando ele ouviu, ele fez, oi? E abriu um sorriso, aí eu, oi. A minha mãe ouviu a voz dele e minha mãe abriu o olho. Ele olhou pra minha mãe e falou assim, boa tarde. Como é seu nome? Aí ela fez assim, Eva. Aí eu falei, meu Deus, agora há pouco ela tava suando, o que tá acontecendo, né? Quem é essa moça que tá na frente da senhora? É minha filha, a Thaísa. Aí eu falei, não é possível, gente. A senhora tá bem? A senhora sabe onde a senhora tá? Ela, sei. Eu tô no hospital, porque eu não tava conseguindo fazer xixi. Aí eu falei, ai, meu Deus, não é hoje. Então tá tudo bem. É muito difícil você encontrar um médico hoje que realmente te acolha.
E não adianta você chegar com essa conversinha não de falar assim, então, mas olha, o meu filho acabou. Assim, então, acabou de descobrir, mas a banda toca dessa forma. Ai, foi muita briga com o convênio também. Porque É foi tudo muito de repente. difícil. Aí, a ponto de eu ligar na Porto, e era Porto, é a Porto ainda. Aí eu ligava para eles e não estava autorizado. Eu internava ele. Internava e ele fazia Foi o que químio meu irmão- internado. foi o que meu irmão fez essa semana. No começo do tratamento, a OC Camargo atendia. Na primeira químio já não atendia mais para fazer ambulatorial, só internado. Falei, então será internado. A ponto de eu ligar para um rapaz da Porto que eu tinha um contato, falava, olha, ele vai fazer. Se você não autorizar, eu já estou com todos os papéis do advogado. Eu vou para o fórum e ele vai fazer. Então é mais fácil você me liberar. Para não te dar tanto trabalho. Ele, você sabe que depois eu vou, a Porto vai em cima de você. Eu falei, pode vir. Eu não estou nem aí para você. Isso vai acontecer. A gente E a tá ponto que virou lidando- até meu amigo depois. Ele liberou tudo. A ponto dele liberar a rádio pro Pedro de segunda para quarta. Depois ele liberou tudo. Ele conheceu a gente e tudo mais. Mas no começo ele levava tudo a fé. Eu falei, internei o Pedro 2 vezes para fazer químio. Ele fez químio 2 vezes internado. Interna e faz. O médico falou, ok, vou internar dizendo que ele não está bem e vamos fazer. Então ele não perdeu nada. Tudo foi muito rápido. Então por isso que eu digo, Deus agiu muito rápido. Mas cada um tem o seu dia, cada um tem a sua história para muito cumprir. louco, né? A qual eu não sei. O porquê também não sei. Agora, eu decidi que eu choro muitos dias, quase todos os dias. Eu lembro, eu entro no quarto, não mexi em nada, tá igualzinho. Eu lembro, eu acho que não é a palavra, acho que é eu não esqueço, né? Porque eu acho que é o contrário, eu acho que ele fica o tempo Leio inteiro na sua muito, cabeça. comprei mais 3 livros agora do Carpinejar. Talvez o pra ver lembrar sobre luto. seja que ele não tá mais aqui. Por mais que eu sinta ele, eu sinto o carinho, eu sinto a lembrança. São coisas que a gente não entende, mas hoje eu virei e falei, olha, Pedro, hoje eu vou expor a nossa história. Então, eu pus o perfume dele. Eu falei, hoje a gente vai expor, vou expor a sua história, a nossa história. Então, fica comigo, tenta estar perto, tenta me ajudar, né? Só para alguma coisinha que eu esqueça. Mas é para você e por você. Tudo isso é por você. Para que o amor prevaleça. Aí fui pintar os cabelinhos hoje, que estava feia demais. Aí fui pintar os cabelinhos hoje. É pela segunda vez que eu entro na minha cabeleireira e estou sentada, conversando. Falei, então, Pedro, vê se pelo menos lá você aparece um pouquinho, né? Fica lá do lado. Eu acredito nessas coisas. Começou a tocar no rádio Quando Deus Te Desenhou. Foi a música da cremação dele. Foi a música que nós escolhemos para eternizar um momento ruim. E é a segunda vez que essa música toca do nada num rádio. Quando você ouve essa música no rádio? Não toca. Quando você ouve? A Marta virou para mim e falou assim, minha cabeleireira, de novo essa música aqui? Eu nunca escuto essa música, só quando você tá aqui. Falei, então, é o Pedro dizendo que ele já está ali. Ele não vai vir aqui, ele está comigo. Ele está agradecendo. Porque quantas pessoas eu tocar e o amor aumentar, muito melhor transformar amor do que tristeza, né? Sim. Do que dor. Eu podia ser uma pessoa que eu não olhava mais na cara de ninguém, que eu não tivesse mais nem me arrumando, banho nem tomando, ou não tivesse comendo, não tivesse vivendo, ou não tivesse nenhum tipo de alegria. E você teria uma justificativa plausível para isso. Plausível. Oxe, para tudo, para nunca mais querer sair na rua. Sim. Para não querer olhar as pessoas. E não, eu quero contar a história. Eu quero tocar pessoas, porque não é fácil. Não é fácil, mas com amor é um pouco mais simples. Você vê o amor no rostinho de uma criança, como eu também imagino no idoso, vai ser a próxima. Um Eu idoso, acho legal também, acho bacana, sabe? um idoso carente que está lá largado, onde a família não está mais nem aí para ele. É. Entendeu? Já virou trapo. Porque, infelizmente, muitos idosos no Brasil viram trapo. Sim. Imagina pra eles que é muito mais consciente, né, do que a criança. Entendeu? Já pensou que legal fazer uma festinha de criança para eles? Colocar chiquinha, levar brincadeira, levar alguma alegria, algum personagem levar amor. mesmo, levar humor, tocar música. Então, isso vai acontecer Eu acho que é uma ideia em 2026. legal. Eu acho que é uma ideia legal. Em 2026 eu vou tocar eu vou escolher uma Não, casa de e idosos. deixa eu te falar, você tem intenção de amplificar essa sua voz para outras pessoas também entrarem Eu não nesse sei projeto? como faz isso.
Você falou, eu não sou muito adepta ao Instagram. Você tem um Instagram Tenho que você meu. tá postando? Eu não posto nada. Não, esse encontro que você fez, você colocou? O encontro das Da mulheres. festa? Não, da festa do festa? Mickey. Ela falou que do- no da coloquei. loja. Ela No da falou da Eu loja. coloquei loja. no da loja e coloquei no meu somente Nos stories. no stories. Mas isso tocou gente, tocou pessoas, porque a dentista, a Helenir, é uma dentista que é mãe do Renan e que cuidou dos dentes do Pedro. Quando ela viu tudo que eu fiz, ela, Helene, eu posso colocar no meu feed? E ela quis colocar no feed a história do Pedro com a resignificação. Nós fizemos um texto bonito, com algumas fotos, mas eu não coloquei no meu feed. Então, porque eu acho que, assim, é tão linda a sua ideia. E não é... E, assim, Dá pra que eu ampliar acho isso que aí, né? outras mulheres É o que eu queria. entrariam com você nesse projeto, igual, eu quero fazer para idoso. Nada impede lá no Dia das Crianças você tá lá de novo nas crianças, mas também nos você idosos. ter É isso, é no Dia das Mães, onde de repente muitos vão uma estar companhia lá de peso para te ajudar na semana a do fazer. Dia das Mães. Sim, E aqui também é um momento difícil para mim. Claro. De repente, vamos acarinhar umas mãezinhas Sim, que estão lá sem os seus isso, filhos, que eu não estão nem aí acho. para elas. Eu acho que valeria você É um- deixar o contato para pessoas que se interessarem em também contribuir nessa causa, sabe? E te chamar para vocês aumentarem essa rede, porque eu acho que é muito lindo. A Eu sua acho que iniciativa é muito bonita. E essa realmente é a minha ideia, sabe? Eu não sei fazer essas coisas, eu nunca fui muito de internet, mas a minha ideia era essa, resignificar a dor por amor. Quando eu li isso, eu falei, é isso que eu quero. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse livro é muito legal. Helene. Uma vez eu ouvi uma frase que acho que descreve bem o que você está fazendo, né? Que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? É verdade. Sim. Então, eu acho que... E nem sempre é fácil lutar contra esse sofrimento, né? Que eu acho que Mas sentir não tem como não sentir, isso, né? mas faz todo sentido isso aí que você tá falando. Mas você É o que ela ficar tá buscando. sofrendo, tornando isso pior. É o que ela tá buscando. Eu todos podia os estar dias. trancada num quarto, facinho. Muitos dias eu não tenho vontade de nada. Mas eu falei, não. Aí um dia, olha só, né? Um dia eu tô lá no meu escritório também, né? Sentada. Eu ainda não tinha ido para lugar nenhum. Aí vem a intuição. Eu chamo intuição porque eu não sei como funciona. Aí vem assim: se você tivesse ido embora, se você tivesse morrido, como você queria que eu estivesse? Triste ou vivendo? Pedro, falando comigo. Eu falava assim, vivendo. Aí, naquele dia, uma cliente falou assim, eu queria tanto que vocês fossem no aniversário da minha mãe. Aí eu virei para Evelyn e falei, a gente vai. Ela, não vou. Eu falei, vai. Porque o Pedro me falou que, se eu tivesse partido, eu ia querer que ele estivesse bem. Então, ele também quer que eu esteja bem. Sim. Então, a gente tem que ser bem. A gente tem que viver bem. Sim. Entende? Uma amiga minha, ela teve uma intuição de umas frases onde é bem o que o Pedro falaria para mim, num Dia das Mães. Ai, meu celular tá onde? Eu vou ler, porque é bem a relação que eu tinha com ele. Aí ela falou, Helene, essa intuição veio na minha cabeça. Eu não sei. Eu sou batizada, eu sou evangélica, mas eu acredito em tantas coisas. Sabe, eu acredito num Deus. Sim. Sim. E o mundo é muito complexo pra gente E essa frase colocar pra tanta mim, coisa preta no branco, né? É muito mais que ele uma... é muito complexo. É muito mais que uma psicografia. Isso aqui é muito mais, porque diz muito respeito ao que a gente pensa. E aí eu recebi essas palavras. Poucas, mas foram muito marcantes para mim. Deixa eu achar. E foi daí que eu vi que a gente tem que falar assim, eu não falo, mas sinto. Sinto seu sorriso, sua lágrima. Me abraça. Seja feliz e eu sou feliz. Pega a minha mão e segue. Segue daí e eu daqui, mas juntos sempre. Perfeito. É. Perfeito. Aí eu recebi essas palavras na semana do Dia das Mães. Ela veio e falou, Helene, essa intuição veio para mim, eu não sei o que é, mas é para você. E é bem o que era. Segue daí, eu daqui, mas a gente sempre juntos. Sempre juntos. E aí no domingo veio o amigo dele com flor vermelha para me dar. Entendeu? Para me dar as flores num Dia das Mães. Então,
Eu sou muito acarinhada. Eu sou muito... Essas frases, para mim, é muito mais que uma psicografia que eu vá no Sim, local sim. receber, onde eu acredito, mas a gente... Sabe, existe tanta coisa. Mas isso daqui é ele. Ele. Porque eu tenho um travesseirinho vermelho lá em casa que ficava no carro, porque ele ia para a faculdade com o carro da mãe de um amigo, num desses do Léo. E ele dormia. Ele ia dormindo nesse travesseiro e ela me trouxe. Então, esse travesseiro eu abraço. Falei, Pedro, olha aqui, eu te amo e estou te abraçando. Então, vem escrito, me abraça e eu sinto. Eu só não falo, mas eu sinto. Sinto a lágrima, sinto a alegria. Então, seja feliz. E aí eu falei, nós vamos nesse aniversário. E nós fomos. E foi bom. Sabe, é difícil às vezes, mas é bom. Mas foi bom. Então, eu podia ter me trancado, realmente, num canto e nunca mais saído. Fácil isso. Mas eu quero fazer o bem. Eu quero plantar amor. Inclusive aqui, ó, eu vou ler uma frase que está aqui no livro. Se você não perdeu um filho, talvez aqui esteja um valioso exercício de empatia. Palavra tão usada atualmente. Colocar-se no lugar do outro, permitir-se ser tocado pela dor alheia é um exercício de humanização. Esse livro é muito legal, mas ele só fala disso. E é todos os processos. O chão acaba, você não quer tomar banho, você não quer mexer nas coisas, você não quer entrar, você não quer conversar. Eu acho válido a gente deixar até o nome dele, É né, muito na bom esse descrição livro. para as pessoas. Aqui, ó. Porque eu acho que muita mãe que vier parar nesse nosso vídeo Depois a gente deixa a capinha dele. vai gostar da indicação. Ele é pequeno, mas é história de 8 mães que perderam de motivos aleatórios. Essa moça atropelou. Um menino de 18 anos morreu engasgado. Quando ela chegou em casa, ele estava morto. Um outro de 25 anos foi assassinado na Anchieta. É uma criança com câncer. Então, são situações de realmente... É o fundo do poço. Sim. E cada uma relata como passou cada fase. Desde a aceitação, a não aceitação, a mexer nas coisas, a comemorar o aniversário, a passar por tudo. Então, para mim foi bem relevante. Sim. Porque você vê Super, que você não né? está sozinha. É o conforto, né? Como Não que a gente queira, mas Não. assim... Não, nesse mas momento, você achar a se nossa questiona se tribo. é comigo. Sim. Você tem a impressão que está acontecendo só com você, para mim, né? E não que você queira que aconteça com as outras pessoas, mas quando você começa a ouvir, eu acho que isso traz É um apoio, é um apoio, aconchego, é uma coisa uma de força. eu posso me agarrar aqui porque essa pessoa conseguiu superar, ressignificar, sobreviver. eu também vou conseguir. Eu também consigo. Então eu acho que isso fortalece. O fundo do poço já existe. Sim. O Ali não, é só pra O cima. não, nós já temos. Sim. Não vai dar, não vou conseguir, não vou ser mais feliz na minha vida, não vou ter mais nada. Não, a gente já tem. Sim. Vamos tentar um sim. Sim. O não já é claro. Então, vamos tentar um sim. Pode doer mais? Talvez o ano que vem doa menos. O tempo vai passando e vai ensinando a gente como como conviver com a ausência. Então, eu acredito, que é o que todo mundo me fala, que isso vai acalmando com o tempo. Eu espero muito que vá acalmando com o tempo, porque é complicado. Sim. Mas a gente tenta ter um sim. Um sim numa alegria. Você vê o outro alegre, uma criança, inocência, feliz. Receber um abraço daquela criança que nunca te viu. Foi muito bom. O idoso também, que ninguém gosta de ficar muito perto do velhinho. O velhinho incomoda, não é? É. E a ideia Pra é mãe, essa, pra é muita não achar gente. que você não vai sentir mais a dor, mas você vai ter alegria, que é o que você achava que você não ia ter. Nunca ia... Né? Então, Quando? o evento não fez ela não sentir A dor da perda. É. mas fez ela sentir alegria, Sim. coisa que ela achou que ela não ia sentir mais. Apesar da isso. perda. É. Quando que eu ia achar que no dia do aniversário dele eu ia dar um sorriso? É, exatamente. E foram muitos É sorrisos. isso. A gente chegou a gargalhar. É Porque sobre não isso. tinha o que fazer. Aquelas crianças pulavam e fazia massagem cardíaca no Mickey. E o Mickey entrava pulando cabalhota. Uma menininha virou para mim assim: tia, eu tenho uma igual na minha casa assim, é ela. É ela. Tinha um menininho que estava lá, que ele ficou de cara muito assustado. Ele não tem televisão em casa.
Caramba. Então, ele se assustou com aqueles personagens, porque ele não tem convívio com isso. Mas depois que ele se soltou, tinha um outro garotinho de cabelo verde. Ele estava todo ressabiado também. Mas depois estava subindo em cima do Mickey. E aí as pessoas de tarde tiveram o mesmo pensamento que todo mundo pode ter. Ai, você chorou muito hoje? Seu dia hoje foi muito difícil, né? Aí eu mandava os vídeos. Aí a pessoa, nossa, que ideia, que show. Então eu falei assim, é isso. E aí, por que eu conheci ela? Você acaba ficando muito descrente de Deus. Porque eu rezei, eu fiz vigília, eu fiz tudo. Então você fala, por que comigo não? Por que o milagre para mim não podia? Então, uma semana antes de eu conhecer ela, eu fiz um encontro com Deus. Na minha igreja evangélica. Aí eu fui na igreja, fiz o encontro com Deus, foi maravilhoso. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, você foi forjada. Para você poder ajudar pessoas, você vai ter que passar pela dor primeiro. Um ferro tem que ser queimado, esquentado ali para poder virar uma peça bonita. Então você tinha que viver a tristeza para que você toque muitas mulheres. Aí ele virou para mim e falou assim, você vai tocar. A moça que estava rezando comigo falou assim, você vai tocar muitas mulheres. Você vai falar para muitas mulheres. O que você vai plantar vai ser grande porque você viveu, você sabe o que dói. Então Deus te forjou para que você fale, para que você cumpra isso. Na quinta-feira eu conheci ela. Isso foi no sábado. Na quinta eu conheci ela. Aí foi o que eu falei para ela. Foi o que eu falei para ela. Você vai ser o primeiro canal que vai existir entre eu e a minha história. Porque Deus falou isso para mim. Que eu ia ser forjada. Que eu tinha que ser forjada. Como que você vai falar de uma dor que você não viveu? Sim, com certeza. Como que eu vou falar o quanto doeu tudo isso? E como ele me ajudou. Então eu fui nesse encontro para que eu conseguisse fazer as pazes. E para levar minha irmã, que também estava muito... Mas até minha própria pastora fala, é muito comum isso acontecer. Você se revolta contra Deus. Mas Deus, quando faz o que você quer, é Deus. E quando ele não faz, ele é Deus também. Porque ele sabe de tudo. Deus. Ele continua sendo Deus. Porque ele sabe de tudo. Ele sabe os propósitos, ele sabe os caminhos. E realmente, se ele me forjou, eu tinha que passar por isso. Não era porque eu queria, mas eu tinha que passar. E se eu tocar uma mulher, essa mulher vai tocar outra. Então, a gente, de repente, pode fazer um monte de coisa boa. É uma corrente, né? Sabe? Um monte de alegria. Então, em vez de olharem para mim como se eu tivesse uma doença contagiosa, porque essa é a sensação que você tem quando você perde um filho. Os amigos parecem que falam, ai, não vou chegar mais perto dela porque ela só vai chorar. Ou eu não vou chegar. Isso acontece muito. Mas eu os meus acho maiores que, amigos são os amigos do Pedro, mas os meus mesmo... Mas eu acho que é medo Do que falar. do que falar. Mas às vezes não precisa falar nada. Eu concordo com você, mas as pessoas não têm entendeu? Essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade. Então, ao invés de eu ser considerada, me sentir como uma doença, eu quero me sentir como um ponto de luz, onde eu consiga alegrar a vida de alguém. Sim. E é engraçado, porque depois a gente conversando, né? Eu imaginava tudo. Que ela quisesse falar de qualquer coisa. Ei, psiu, minha irmã quer falar com você. Vai. A hora que... Eu não sabia o que fazer. Murchou você. Não, murchou, porque tava toda animadinha, imagina. Querendo fazer uma piadinha já. Porque assim, eu sou essa pessoa, entendeu? Eu dou risada da minha própria desgraça. Porque, assim, eu acho que não tem muito o que fazer, sabe? E eu realmente não esperava. E quando você veio falar pra mim, E aí a Milena estava aqui do lado, porque tinha 3 em volta dela aqui. E eu falava assim, ela não tá aqui do meu lado pra escutar isso comigo. Meu Deus, não, calma. Respira, Thaís. Respira. Vamos fazer isso chegar da maneira mais simbólica, porque é isso que o Pedro quer. Que isso chegue da forma mais simbólica e bonita possível para as outras pessoas, sabe? Eu falei, vamos fazer acontecer, vamos embora. Eu acho que... Eu tava bem ansiosa. Não, a gente também. A gente começou lamentou a chegar... que teve...
aquele imprevisto. Ainda bem que dessa vez deu certo. Eu falava, ai meu Deus, como será que vai ser? Eu nunca fiz nada disso. Aí eu falei assim, eu vinha no caminho e ainda falava assim, Deus, põe as palavras que eu tiver que falar. Eu não quero falar de religião, falei algumas coisas de religião. Mas tá tudo bem. Mas assim, o que eu quero passar para quem tiver que né, o amor é melhor que a dor. O amor é melhor que a dor. Eu podia ter chorado o dia inteiro e eu dei mais risada que chorei. Sabe, tenho certeza que as energias boas aumentam. E vão, expandem. Eles falaram, olha, o ano que vem, quando você for fazer, você já me avisa. Mas você vai avisar a gente. Então, de repente, o ano que vem não vai ser um dia só. De repente vai ser uma semana de Dia das Crianças. Tem que ser uma coisa bem legal. Entendeu? Uma semana de Dia das Crianças. A gente quer estar junto. Fala uma coisa, quando você fala assim, não tenho rede social, não domino rede social, de repente, colocar o seu WhatsApp. É muito para você? Da pessoa te chamar? Quem quiser contribuir, participar, colaborar com essas festas, com esses eventos, aumentar ecoar esse barulho, sabe? Claro. Eu acho que seria uma saída, porque às vezes a pessoa, ela... Não quer fazer sozinha, né? Exatamente. Entendeu? Às vezes Porque ela não é quer... fácil, dá medo. É uma responsabilidade, querendo ou não. Embora seja um projeto às vezes seu, ela quer mandar pessoal, sacolinhas, tem outras, né? Às vezes ela quer mandar Foi. alguma coisa, às vezes ela quer fazer uma contribuição, sabe assim? Sim, Eu uma acho coisa. válido. Por que não, né? A gente não pode virar uma situação dessa. Ótimo. É que foi tudo muito de repente, né? Sim. Então, esse ano foi tudo muito de repente. Ainda mais com a situação do meu pai não estava bom. Tinha passado por 3 internações, entendeu? Já estava internado há 11 dias. Então, parou tudo. Porque a minha intenção, eu queria mesmo, era fazer numa comunidade. Legal também. Eu queria fazer numa Olha as comunidade. ideias aí, tá vendo? Eu queria ir numa comunidade. A minha intenção era essa. A minha intenção era essa. Eu tive uma experiência, há muitos e muitos anos atrás, que eu virei e falei assim, hoje eu vou comprar uns presentinhos, era Dia das Crianças. Eu vou comprar uns presentinhos e vou deixar no carro. Quando eu estiver andando na rua e eu achar alguém, eu vou parar. Eu faço isso com cesta básica, eu deixo atrás do carro e... Eu vou parar. E eu parei. Tinha uma moça com umas 3 crianças e eu parei. Aí eu desci do carro e falei, vem cá, vocês ganharam o presente Dia das Crianças? Aí eles falaram, não, tia. Aí eu dei um presente para cada uma. Aí elas, tia, muito obrigada. Eu posso te dar um abraço? Eu nunca vou esquecer o rostinho daquela criança. Sim. Então, aquilo para mim já foi muito legal. Aí no Natal eu quis fazer com panetone e me dei mal. Coloquei um monte de panetone no carro, parei na Salim Maluf. Quase viraram meu carro de Meu Deus. Não deu muito certo, aí eu não fiz mais desse jeito. Fiquei meio assustada. Ressabiada. Mas eu queria fazer mesmo, era numa comunidade. Eu queria ir numa comunidade com as crianças de lá, fazer, brincar. Mas foi legal. Mas você vai começar Ampliar, ecoar. Se Deus quiser. Eu acho que dá samba, Ilene. sabe? Se Deus quiser. Parabéns. Essa é a minha Por intenção. tudo. Parabéns por tudo. Parabéns pela sua resiliência. É resiliência. Cara. Não é? Parabéns por acordar e levantar todos os dias e escolher, como a Quinha falou, sabe? Escolher o não sofrimento apesar da dor, sabe? da dor. Parabéns. Obrigada por compartilhar com a gente a Doeu. sua história. Não, Dói. gostei. Gostou? Apesar da dor. Apesar da dor. É uma você... dor inevitável. Sim, e assim, pra gente até é difícil, porque apesar de não conseguir mensurar a dor, a gente pensa naquele entezinho que tá na nossa cabeça e fala como ela lida com tudo isso. Não existe nome para essa dor. Não existe. Se você perdeu o marido, você é viúvo. É, Se você perdeu o pai, Exatamente. você é órfão. Se você perdeu o filho, você é o quê? porque não faz parte do ciclo Não que a faz gente parte. espera, né? Então, não existe nada que compare essa dor. Nada. Não. Nada nem ninguém que vá embora, eu acho que vai ser igual a dor que eu senti. Mas vamos tentar aliviar um pouco, né, com um sorriso. Um sorriso sincero, sabe? Um sorriso de uma criança foi a melhor coisa que eu podia ter feito. E fui eu que fui atrás de tudo. Quando eles chegaram, já estava tudo montado. Falei, agora não tem mais o que fazer. Cada um vai fazer uma coisa, você já contata os personagens e vamos fazer. A gente não contava com o meu pai partindo no dia seguinte. Mas foi que foi.
E vocês Era pra ser. tiveram. Era pra ser. Era pra ser. Fizemos o E combinado. foi lindo. O combinado foi Exatamente. feito. O combinado foi feito, foi executado. Missão dada, Missão cumprida. E foi muito legal. E a gente quer participar. Opa, Por favor. com certeza. Você vai Agora- Quer dizer, você vai avisar, a gente tem o contato dela. Né? Agora é fácil. Agora a gente tem o contato dela. Agora é fácil. Agora é fácil. Chegando perto das datas, a gente... Oi, É. tudo bom? Para as mães, a gente já pode começar a combinar. Ai, Alguma coisa delícia. legal Vai ser uma com- delícia. Com alguma asilo. Não, a gente... Asilo carente, que as pessoas mal têm o que fazer um almoço legal, um almoço gostoso. Sim, não, vai ser uma delícia. Dar um E a gente- pijaminha pra elas. Só pra Toda gente velhinha terem gosta de um olhado. pijama. Toda velhinha gosta de um Alguém ter pijama. Eu olhado adoro pra pijama, elas também gostam. Uma camisolinha nova. Ah, eu também presentinho. gosto. Um negocinho. presentinho. aqui, A gente gosta de todo mimo, pra falar a A verdade. gente Não é gosta aquilo até que é de dado com meinhas, carinho, é né? bem-vindo. Uma meinha pra É. aquecer o pé, pra não dormir não levar friagem. Não, é uma ideia. Mas foi uma delícia. Foi uma Também delícia. quero agradecer. Eu tô muito anestesiada. Acho que minha cabeça tá processando tudo. Porque eu acho que... Agradeço por você compartilhar com a gente a sua dor, a sua experiência. Porque isso faz a gente retomar algumas posições que às vezes a gente se perde um pouco. A gente segue muito na rotina, no automático. automático, né? Então, isso faz a gente pensar em diversas coisas. Embora a gente saiba que isso pode acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa, mas é uma coisa que te chama para coisas muito além. Então, eu acho que o que você tem feito, e o que você está fazendo hoje, inclusive, é algo assim que vai muito além do que você imagina. Você pode ter certeza. Saí da casinha, né? Da caixinha e fui. E você tá tirando muitas pessoas da casinha, pode ter certeza disso. Poxa, se e ela não só pode, eu pessoas também que posso. perderam pessoas que não perderam. É verdade, Exato. Kim. Eu Você acho tem que toda a isso razão. eu tô aqui processando Você tem tudo. toda Eu nem a consegui razão. perguntar muito, porque eu fiquei... Você falando e aí aquilo entrando e de uma forma, assim, dolorosa, porque a gente que é mãe não tem como a gente não se colocar no seu lugar, embora a gente não tenha a menor noção, né? Porque cada perda é uma perda, Eu perdi minha mãe já e me identifiquei muito com muitos momentos que você falou, mas eu acho que um filho não tem né? que a gente falar sobre isso. Não. Mas eu agradeço de coração. Acho que foi muito, muito legal. E acho que vai ser muito bom para todo mundo que puder assistir e ouvir um pouquinho e abrir os ouvidos para o que você tem para dizer, que vai muito além do que... Eu tô muito feliz de poder passar. E eu sempre disse isso desde o começo. Eu vou resignificar dor com amor. E vai ser muito mais fácil. E E tá foi muito fazendo. mais fácil. Evelyn, vem cá. Aqui no meio, ó. Vem aqui. Deve estar meio tonto, deve estar meio atrapalhado. Abaixa aqui. Eu acho. Aê! As irmãs lindas. Que orgulho da minha irmã. Eu ia te dar o microfone pra você falar e eu bati no colo. Ô, gente, olha só. No fim das contas... Molhar as coxinhas, não né? pode molhar as Poxa coxinhas. vida! Evelyn, eu ia falar pra você falar que orgulho da minha irmã. Orgulho da minha irmã. Ai, que linda. É isso mesmo. Porque, olha, ela é História. forte. Obrigada. De verdade. Eu que agradeço. Foi Obrigada, muito de bom. verdade. Eu espero que Você me desculpa se eu falar algo que te incomode, mas pra mim só pessoas especiais passam por esse tipo de missão. Sim, Não eu é uma acredito. missão pra qualquer pessoa. Não é pra gente. qualquer um, Não é. Você tem razão. Não é. Você tem razão. Mas isso foi combinado, olha, devia estar meio doida nessa hora, né? Mas é que nem eu falo pra elas, na hora lá de escolher, ficamos tagarelando, viemos tudo pobre, tudo lá lascada. Na próxima eu já falei, não tirem o meu foco, porque eu vou pro lugar... Fica lá, pronto, é a mesma coisa. Não leu as letras miúdas, assinou lá. Tipo assim, olha, vai acontecer isso. Tudo bem. Tá bom, não leu as letras eu assino. miúdas. Não vai voltar a ser nossa amiga? Não vai comer coxinha. Mas eu vou estar rica, tudo bem. Mas
Cílica também gosta de coxinha. É verdade. Então, exatamente. Não tem nada a ver com não ser Gente, amiga. Obrigada, viu? Obrigada, vocês duas, foi maravilhoso, Valeu, eu gente. amei. Obrigada pela confiança, de Poxa. verdade. Minha primeira exposição. Não, mas vai ser amei. lindo, vai ser lindo. A gente vai movimentar isso aí pra fazer coisas lindas E olha que acontecerem. privilégio, hein? É, Não Amigas é? Terapia ter o privilégio de... É isso Quando ela mesmo. falou amiga terapia, eu falei, tá tudo dentro. tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. É isso aí. Tem tudo a ver, Gente. porque isso é papo de amiga. É de É isso amigas, mesmo, com é certeza. isso mesmo. Pessoal, obrigada pra você também que acompanhou. Foi uma delícia. A gente volta semana que vem. Obrigada! Beijo! Beijo! Tchau!